Pare. Antes de pensar em roupa branca, ceia, fogos e promessas, pare. Não atravesse a porta do Ano Novo carregando dentro da sua casa o que foi feito para segurar você no passado. Se esta mensagem chegou até você neste exato instante, não trate como acaso. A virada do ano é um limiar, e limiar é território. E território, no invisível, é disputa. Arcanjo Miguel não manda recado para curiosos. Ele não aparece para inspirar por alguns segundos e depois sumir. Miguel se manifesta quando há risco. Risco de você repetir um ciclo. Risco de você entrar no próximo ano com a mesma energia, só com outro número no calendário. Então eu te peço uma coisa simples. Respire e olhe ao redor agora por 2 segundos, como se você visse sua casa de fora. Quando você olha para a sua casa, você sente paz, ou sente um peso sem nome. Você sente vida andando, ou parece que tudo começa e trava. Você sente que as coisas fluem, ou sente que existe uma mão invisível segurando. Porque existe um tipo de maldição que não chega como filme de terror. Ela chega como repetição. Ela chega como sempre a mesma história. Ela chega como porta que abre e fecha, mas você nunca entra de verdade. E Miguel hoje revela algo que muita gente ignora. Maldição precisa de gancho. Maldição precisa de permissão. Ela precisa de um símbolo, algo que combina com ela, para ficar. É por isso que existem casas com oração, e ainda assim com peso. Porque oração sem território alinhado vira guerra em 2 frentes, e guerra em 2 frentes cansa. E quando você cansa, você baixa a guarda. Hoje Miguel revela 3 coisas para jogar fora antes do Ano Novo. 3 coisas comuns. 3 coisas que estão em milhares de casas, mas que no invisível funcionam como ganchos. Ganchos que seguram estagnação, brigas, falta, tristeza, medo, doença emocional e aquela sensação de nada dá certo do jeito certo. E escute com atenção. A terceira é a mais difícil, porque ela não é só coisa, ela é vínculo. E quando o vínculo está preso, você também fica. Fique comigo até o final. Eu vou te mostrar. As 3 coisas com exemplos tão claros que você vai reconhecer na hora o que cada uma diz para o mundo espiritual quando permanece no seu território, e um selo simples, direto, para fechar a brecha e começar o ano com a casa respirando. E eu vou deixar um sinal. Se você fizer isso de verdade, sem fingir, sem negociar com a resistência, você vai notar mudança em até 7 dias. Não é espetáculo, é alinhamento, é território limpo, legitimação, Miguel em ação, guerra espiritual. Antes de eu revelar a primeira, entenda o que isso significa. Miguel é guardião de território. E território não é só parede. Território é atmosfera. É o que você tolera, é o que você repete, é o que fica no canto e você finge que não vê. Miguel não é apenas um nome bonito para você dizer quando está com medo. Ele é o príncipe da milícia celeste, espada onde há corte, escudo onde há invasão, luz onde há engano. Ele é a força que separa o que é seu do que não é. E aqui está uma verdade que dói, mas liberta. Miguel não luta por você enquanto você hospeda o inimigo na sala. Ele protege, sim. Só que proteção não é licença para acomodação. Proteção é parceria. Você faz a limpeza. Miguel guarda a porta. Pensa comigo. Há pessoas que pedem prosperidade com a boca, mas alimentam o símbolo da falta com a mão. Há famílias que pedem paz, mas deixam a casa falando caos em cada canto. Há corações que pedem cura, mas mantêm um altar para a dor, como se sofrer fosse prova de amor. E quando Miguel se manifesta, ele não vem com discurso longo. Ele vem com ordem. Ele vem com decisão. Ele vem com corte. Por isso hoje não é um vídeo para você ouvir e achar bonito. É um chamado de guerra silenciosa. E a guerra silenciosa começa no que você decide retirar. Uma imagem para você entender. Miguel na porta. Eu quero que você visualize uma cena, porque a fé se fortalece quando a imagem fica clara. Imagine sua casa como um portão. De um lado, o passado, com tudo o que você viveu, bom e ruim. Do outro, o novo ciclo,
com as promessas que você ainda nem enxerga. Agora imagine Miguel diante desse portão com a espada baixa, não para atacar você, mas para cortar o que tenta entrar junto com você. Ele não corta a sua alegria. Ele corta a carga. Ele não corta a sua história. Ele corta a prisão. Ele não corta a sua memória. Ele corta a maldição que usa a memória como corrente. E aí vem a pergunta que decide tudo. Você quer atravessar com bênção ou com bagagem? Porque ninguém atravessa leve se insiste em carregar o que pesa. Guarda essa imagem. Ela vai voltar no final. Agora, vamos às 3 coisas. E, por favor, não escute como teoria. Escute como comando. Loop, promessa da escalada. A primeira é a mais óbvia, mas quase ninguém respeita. A segunda é a mais comum e a mais perigosa, porque parece normal. E a terceira é a que prende pessoas boas em anos repetidos. E quando eu chegar nela, você vai entender por que tanta gente nunca consegue recomeçar. Coisa 1. O quebrado que virou morador, símbolo do depois. A primeira coisa que você precisa jogar fora antes do ano novo é o quebrado que você guarda com a promessa de um dia eu conserto. Eu não estou falando de algo que quebrou ontem e você já marcou o conserto. Eu estou falando do quebrado que virou morador, aquele objeto que já tem história, aquele quebrado antigo que você se acostumou a contornar. Exemplos: o ventilador que geme, mas você liga mesmo assim. A torneira pingando que virou música de fundo. A cadeira bamba que todo mundo já sabe sentar com cuidado. O espelho trincado no canto. O eletrodoméstico que falha e você diz, depois eu vejo. A panela amassada que você guarda porque dá para usar. A porta que não fecha direito. E sim, o relógio parado na parede, parado há meses, olhando para você como quem diz, aqui o tempo não anda. Escute, o quebrado permanente é um símbolo. Ele diz para o invisível, aqui a vida fica pela metade. Ele treina sua mente para tolerar o incompleto. E onde você tolera o incompleto, você tolera o adiamento. E o inimigo ama adiamento, porque depois é um altar. E no altar do depois, ele coloca 2 presentes, cansaço e resignação. Agora, deixa eu te mostrar como isso age, com uma microcena simples. Imagina uma pessoa acordando cedo, no calor, ligando o ventilador quebrado. Ele faz barulho, falha, volta, falha. A pessoa suspira e diz, mas deixa, depois eu compro outro. Esse deixa parece pequeno, mas no invisível ele vira uma frase maior. Eu me adapto ao desconforto. E quem se adapta ao desconforto para sobreviver, começa a aceitar desconforto como vida. E isso vira porta para falta e desânimo. Outra microcena, um casal discutindo por bobagem. E a discussão nasce do quê? Da casa irritando os dois. Da torneira pingando. Do armário emperrado. Da lâmpada que não troca. Do chão cheio de coisa. A casa vai virando um gerador de tensão. E tensão acumulada vira briga. Briga vira distância. Distância vira brecha. Você está entendendo? O quebrado permanente não é só coisa. É atmosfera. Agora eu faço uma pergunta que corta. O que em você está quebrado e você empurrou para um canto dizendo um dia? Uma conversa? Uma decisão? Uma mudança? Um pedido de perdão? Uma terapia adiada? Uma rotina de cuidado? O quebrado fora dá permissão para o quebrado dentro. Miguel revela isso não para te acusar, é para te libertar. Então aqui vai o comando prático, rápido e sem negociação. Pegue uma sacola agora. Caminhe pela casa e procure 3 tipos de quebrado. O que não funciona mais ou funciona pela metade. O que funciona, mas te humilha, te irrita, te envergonha, te lembra escassez. O que você remendou tantas vezes que virou símbolo de sobrevivência, não de vida. Se tem conserto real e você vai consertar esta semana, separe e resolva. Se não, jogue fora. Doe apenas se estiver inteiro e útil, porque doar quebrado é só espalhar peso. E quando você estiver com o objeto na mão, diga por dentro, eu não levo o quebrado para o meu novo ciclo. Você vai sentir resistência, vai ouvir a voz.
Mas eu paguei caro. Mas vai servir. Mas eu vou arrumar. Escute, resistência é prova de vínculo. E vínculo, quando é doente, vira gancho. Faça o primeiro corte. E o detalhe que muda tudo. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. O quebrado não segura maldição porque é objeto ruim. Ele segura porque te treina a conviver com a falta de decisão. Toda vez que você olha para algo quebrado e pensa, depois, você está sem querer assinando um contrato invisível. Eu aceito que coisas importantes fiquem pendentes. E pendência é porta, pendência é brecha. Por isso, faça mais uma coisa para selar este primeiro corte. Depois de descartar o quebrado, passe um pano rápido no lugar onde ele ficava. Um pano. Um gesto simples. Porque você não está apenas tirando um objeto. Você está apagando um símbolo. E diga, bem curto, como quem bate o martelo. Aqui, o novo começa. Gancho, urgência. Agora muita gente faz isso e se sente aliviada. Só que o inimigo não depende só do quebrado. Ele depende do segundo item. E o segundo item é o que mais drena a autoridade dentro de casa, porque ele cria uma casa sem comando. Coisa 2. A desordem que vira normal. O lixo disfarçado. A segunda coisa que você precisa jogar fora antes do ano novo é o lixo acumulado disfarçado de organização depois. Não é bagunça porque a vida é corrida. Não. É o acúmulo morto. É o excesso que não tem propósito. É o canto que você evita. É a gaveta que você abre rápido e fecha rápido. É a caixa que você nem sabe o que tem dentro. É a pilha que parece te acusar toda vez que você passa. Exemplos claros. Porque Miguel não fala em conceito, ele fala em coisa. Sacola dentro de sacola. Caixa de papelão de compras antigas, embalagens guardadas porque vai servir, fios sem destino, carregadores de aparelhos que você nem tem mais, manual de coisa que não existe, maquiagem vencida, remédios vencidos, papéis velhos, boletos, comprovantes misturados, roupas que você não usa há 2 anos, mas mantém porque um dia. E aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Desordem constante não é só falta de tempo. Muitas vezes é falta de autoridade. É o território dizendo, aqui ninguém manda. E território sem comando vira território disputado. Pensa numa casa onde todo dia alguém procura chave, documento, algo importante. O que acontece? Irritação, atraso, pressa, discussão. Você perde energia em coisas pequenas. E quando você perde energia em coisas pequenas o dia inteiro, você fica fraco para as coisas grandes. E fraqueza espiritual não é falta de fé. Fraqueza espiritual é falta de fôlego, é mente cansada, é coração pesado, é pessoa que ora e mesmo assim explode, porque está sempre no limite. Agora uma microcena. Uma mãe tenta organizar, mas sempre volta ao mesmo canto. Ela arruma um pouco, mas o canto vence. Ela olha e pensa, eu não dou conta. Essa frase é perigosa, porque quando você acredita que não dá conta da sua casa, você começa a acreditar que não dá conta da sua vida, e essa crença vira brecha. O inimigo não precisa colocar um demônio na sua sala. Ele só precisa te convencer de que você está derrotado. E o caos é a linguagem perfeita para isso. Miguel chama isso de território negligenciado. E território negligenciado vira território tomado aos poucos, sem barulho, sem anúncio, só com repetição. Então, eu vou te dar um método rápido, porque se eu não te der método, você vai travar. Primeiro, procure por 4 focos, 4 portas pequenas. A gaveta do caos, onde tudo vai parar. O canto das sacolas e caixas, sacola dentro de sacola, caixa dentro de caixa, a pilha dos papéis vencidos, boletos antigos, cartas, comprovantes, tudo misturado, o armário da culpa, roupas que você não usa, mas te lembram do que você não conseguiu ser. Agora, faça assim. Pegue um saco de lixo e um saco de doação. Coloque um timer de 20 minutos. Escolha um foco só. E faça uma regra. Se eu não usei nos últimos 12 meses e não é essencial, vá embora.
E se você ficar indeciso, use a pergunta de Miguel. Isso me serve ou me pesa? Se serve, fica. Se pesa, sai. Onde o caos se esconde? 3 lugares críticos. Agora, se você quer ser ainda mais cirúrgico, procure o caos nestes 3 lugares, porque é onde ele mais se esconde. Cozinha. Pote sem tampa, tampa sem pote, utensílio duplicado, pano velho, esponja velha, alimento vencido no fundo, ímãs e papéis grudados por anos. Cozinha é símbolo de sustento. Quando a cozinha vira bagunça, o sustento trava no invisível. Banheiro. Frascos vazios, produtos vencidos, toalhas velhas, coisas quebradas guardadas, cantos úmidos. Banheiro é símbolo de purificação. Quando o banheiro vira depósito, a vida não se limpa por dentro. Quarto. Canto do armário lotado, cadeira com roupa acumulada, gaveta de coisas íntimas misturadas, objetos embaixo da cama. Quarto é símbolo de descanso e intimidade. Quando o quarto vira caos, o sono sofre e a mente não descansa. Você não precisa virar a casa inteira, mas se você atacar esses 3 pontos, a atmosfera muda rápido. Você vai sentir uma resistência estranha, como se o caos tivesse voz, e ele tem. O caos sussurra. Não mexe nisso. Vai dar trabalho. Deixa para depois, você vai precisar. Essa voz é velha, e Miguel corta a voz velha com um gesto novo. Quando terminar o foco, faça o gesto do selo. Abra uma janela por 30 segundos, e enquanto o ar entra, diga: eu devolvo este território à ordem, porque isso muda a atmosfera. O corpo sente. A mente responde. A casa começa a respirar. CTA suave. Meio do roteiro. Se você está ouvindo isso e já pensou em um canto específico da sua casa, escreva agora, só para selar intenção. Eu vou limpar. Não é para mim, é para o seu espírito ouvir você dizendo. E agora vem o terceiro item. Gancho. O terceiro é vínculo. Se os 2 primeiros são coisas, o terceiro é história. E história, quando não é curada, vira corrente. E corrente segura o futuro. Coisa 3. O altar da dor. Objetos de vínculo que congelam a vida. A terceira coisa que você precisa jogar fora antes do ano novo é o altar da dor. Objetos que mantêm uma perda aberta como ferida. Isso pode ser luto de alguém que partiu. Pode ser lembrança de um relacionamento que te destruiu. Pode ser uma fase antiga que você não superou. Você só colocou em uma caixa e chamou de memória. E aqui eu vou falar com cuidado, mas com verdade. Honrar não é sangrar todo dia. Amar não é se punir. Lembrar não é congelar a casa. O limite entre honra e prisão. Aqui está um limite delicado. Honra é guardar uma lembrança que te eleva. Prisão é guardar um arsenal de lembranças que te derruba. Honra te faz agradecer e seguir. Prisão te faz chorar e parar. Por isso, Miguel não te pede para apagar quem você amou. Ele te pede para tirar da sua casa o que mantém sua alma ajoelhada no mesmo dia, para sempre. E se você tem medo de desrespeitar, faça assim. Escolha uma lembrança leve, uma foto, um objeto pequeno, e dê a ela um lugar digno, limpo, com luz. O resto, deixe ir. Porque o excesso não é honra, é corrente. Quais são os objetos do altar da dor? Coisas concretas, visíveis. Sacolas com roupas de alguém que partiu, guardadas como se a pessoa voltasse amanhã. A caixa de fotos que você abre quando quer sofrer. Cartas, bilhetes, presentes, mensagens impressas. A aliança guardada como se fosse algema. O perfume antigo, a escova. O objeto pessoal que virou santuário de tristeza. O móvel que ninguém toca porque era dele. Um quarto que virou museu. Um canto da casa que parece sempre frio. E talvez você esteja pensando, mas se eu jogar fora, eu vou esquecer. Não. Você não esquece quem ama porque joga fora uma sacola. Você esquece a vida quando transforma amor em prisão. Outra microcena. Uma pessoa guarda a roupa do falecido dentro do armário. Toda vez que abre, sente o cheiro, chora, fecha. Ela acha que isso é respeito. Mas o que acontece? A casa fica presa naquele dia. A energia do lar não anda. O coração não respira. O futuro parece culpa. Miguel,
chama isso de pacto silencioso. O pacto é: eu só provo meu amor se eu continuar doendo. E esse pacto é mentira, porque amor verdadeiro quer vida. Amor verdadeiro quer paz. Agora, se é sobre ex-relacionamento, o altar da dor muda de roupa. Caixa com presentes, fotos escondidas, roupas guardadas, prints, mensagens, lembranças, objetos pequenos que você diz que não significam nada, mas quando você toca, você volta no tempo. E isso é perigoso porque o inimigo ama viagens ao passado. Ele te arrasta para trás para você não construir na frente. Por isso, Miguel revela: o altar da dor segura maldições porque segura ciclos, e ciclo repetido é uma maldição disfarçada de destino. Então faça assim, com coragem e reverência, sem brutalidade, mas sem negociação. Passo 1. Separe os objetos em 3 grupos. O que é leve e sagrado. Uma foto em um porta-retrato limpo, uma lembrança pequena que inspira gratidão. O que é excesso e te derruba. Caixas, sacolas, pilhas, mas coisas demais. O que é ferida aberta, o que te joga no chão e te prende toda vez. O grupo 2 precisa sair. O grupo 3 precisa sair. Você pode jogar fora. Você pode doar se fizer sentido. Você pode guardar apenas um símbolo, pequeno, e deixar o resto ir. Passo 2. Antes de descartar, faça um gesto de honra que cura. Coloque a mão no peito e diga com calma: eu te honro sem me prender. Eu te amo sem me punir. Eu libero para viver. Passo 3. Depois, abra a porta do armário. Abra a janela. E deixe a casa respirar. Porque o altar da dor, quando sai, é como se um peso fosse arrancado do teto. E a casa muda. De verdade. E escute. Você pode chorar nesse momento. Chorar não é fraqueza. Chorar é a corrente soltando. Confronto. A casa como espelho, sem moralismo. Agora, olha como tudo se conecta. O quebrado diz metade. O caos diz descontrole. O altar da dor diz prisão. E o mundo espiritual lê símbolos. Não porque Deus seja superstição, mas porque a sua vida material fala da sua decisão interior. Você pode rezar o dia inteiro. Se o seu território está gritando o oposto, você vive em guerra interna. E guerra interna cansa. E quando você cansa, você baixa a guarda. E quando você baixa a guarda, a repetição volta. Quantas vezes você prometeu que o próximo ano seria diferente? E quantas vezes o próximo ano virou apenas a continuação com roupa nova? Miguel está te chamando para um corte real. Para um basta que não é emoção do dia 31, é postura. Não é só jogar fora. É declarar: aqui não. E eu vou te perguntar, com respeito, o que você está defendendo ao manter essas coisas? É memória ou é medo? É prudência ou é apego? É carinho ou é pacto? Seja honesto, porque honestidade é onde a bênção pousa. Prova em 7 dias, sinal do território. Agora, o sinal que eu prometi. Se você fizer esses 3 cortes antes do ano novo com intenção limpa, você vai notar em até 7 dias, pelo menos, um destes sinais. Sua respiração fica mais leve dentro de casa. Você dorme melhor, discussões diminuem. Você sente vontade de cuidar de você. Uma oportunidade que estava travada começa a andar. Você sente menos ansiedade ao chegar em casa. Ou, no mínimo, a sensação de peso no ambiente cai. E preste atenção. Às vezes o sinal não vem como sorte grande. Às vezes vem como silêncio. Você entra em casa e percebe. O ar está diferente. Você percebe que não está tão irritado. Você percebe que não está tão pesado. Isso já é vitória. E se você quiser tornar esse sinal ainda mais claro, faça um gesto diário nesses 7 dias. Toda noite, antes de dormir, apague uma luz, sente por 30 segundos e pergunte: minha casa está me levantando ou me puxando? Se estiver te puxando, não discuta. Volte para a ordem, porque ordem é uma língua. E quando você fala ordem por 7 dias, o território aprende. E aqui vai uma frase de Miguel para repetir quando bater desânimo. Eu não negocio com o que me adoece.
curta, direta, martelo. Não é mística barata. É território alinhado. O corpo sente. A mente clareia. A casa muda de linguagem. E quando a casa muda de linguagem, a vida responde. Selo simples, ritual curto e colante. Agora vamos selar. Você não precisa de ritual longo. Você precisa de gesto plais palavra plais intenção. Faça isso ainda hoje, ou no máximo, até a véspera do Ano Novo. E quando eu digo antes do Ano Novo, eu não digo como superstição. Eu digo porque a virada é um portal emocional. As pessoas fazem promessa, choram, lembram, se arrependem. Nesse estado, tudo fica mais sensível. Então, se você entra com a casa pesada, a emoção vira combustível para a repetição. Mas se você entra com a casa limpa, a emoção vira combustível para o recomeço. Por isso, não deixe para qualquer dia. Faça antes da meia-noite, faça antes do brinde, faça antes do barulho, porque o silêncio do preparo é onde o corte acontece. Abra uma janela. Fique no centro da casa, ou no lugar onde você mais sente peso. Com calma, diga em voz alta, se puder. Arcanjo Miguel, guarda esta casa. Eu retiro o quebrado, retiro o caos, retiro a dor congelada. Que aqui entre luz, ordem e paz. Que toda brecha seja fechada agora. Que toda repetição seja interrompida agora. Que esta casa pertença ao Altíssimo. Amém. 3 frases de corte. Selo final e antes do amém, eu quero que você diga 3 frases curtas, porque frases curtas selam decisões grandes. Eu entrego. Eu libero. Eu confio. Repita, devagar, como quem fecha uma porta por dentro. Depois, faça uma coisa simples. Coloque um copo de água limpa na cozinha por 7 horas. Pode ser de noite. No dia seguinte, descarte na pia e lave o copo. Não é superstição, é disciplina. É um marcador físico dizendo, eu comecei uma limpeza. E mantenha uma regra nos próximos 7 dias. Todo dia, 5 minutos de ordem em um canto. 5 minutos. Porque ordem pequena, todo dia, vira proteção grande. Fechamento, benção, mais CTA colante. Agora, se você ouviu até aqui, faça um compromisso. Não com medo, com maturidade. O novo ano não começa à meia-noite. Ele começa no minuto em que você decide não carregar mais peso. Miguel não está te pedindo perfeição. Ele está te pedindo posicionamento. E se você quiser fortalecer ainda mais esse corte, termine com gratidão. Gratidão é a assinatura da libertação. Mesmo que o ano tenha sido duro, diga, eu sobrevivi, eu aprendi, eu recomeço. Porque quando você agradece, você fecha a porta da amargura. E a amargura é uma das brechas mais silenciosas que existem. Então, antes de sair, escreva nos comentários uma frase simples, uma frase de corte. Eu libero o que me prende. E enquanto você escreve, faça esse voto por dentro. Eu entro no ano novo leve. Eu entro em paz. Eu entro protegido. Que Arcanjo Miguel guarde suas portas. Que sua casa respire. Que sua mente clareie. E que nenhuma maldição encontre gancho no seu território. Amém. E se você puder, compartilhe esta mensagem com alguém. Às vezes o aviso chega pela sua mão.